Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o pastor e escritor Douglas Borges e eu estou aqui para trazer uma mensagem para você. E antes dessa mensagem, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com mais 17 pessoas. Hoje, o meu tema é A Depressão de Charles Spurgeon. Até os homens de Deus se cansam. Depressão de Charles Spurgeon. E até os grandes homens de Deus se cansam. Quem foi este homem? Primeiro quero mostrar para você. Spurgeon foi um pastor batista em Londres, pregando principalmente no Metropolitan Tabernacle. Apesar de seu enorme impacto espiritual e ministério frutífero, ele lutou repetidamente contra episódios severos de depressão ao longo da vida. O príncipe dos pregadores, o homem que revolucionou uma geração e até hoje revoluciona com suas escritas, com seus livros, com seus devocionais, que ele tem devocional, com uma palavra enfática, cristocêntrica, com uma teologia aguçada, uma teologia maravilhosa, que ganhou o coração de milhares e milhares e milhões de pessoas no decorrer de séculos e séculos. Ele viveu no século XIX e ele teve um período da vida dele que ele teve muitos problemas. E quais foram as causas da depressão de Spurgeon? A tragédia no Surrey Gardens, né, durante a pregação, alguém gritou fogo, né, alguém enviado pelo diabo, e tinha ali mais de 12 mil pessoas ali para ouvir ele. De repente houve ali um povo correndo, aquele alvoroço, e muitas pessoas morreram pisoteadas. Isso trouxe uma grande frustração em Spurgeon, que estava pregando o evangelho e por causa de uma brincadeira sem graça, mas foi demoníaca, houve aquela morte, houve tudo isso. E é muito interessante você pensar que ele poderia ter buscado a ajuda de alguém, mas sinceramente pregadores são muito sozinhos, solitários. E exaustão física extrema. Gente, a exaustão vai fazer seu cérebro não funcionar direito. Nosso cérebro precisa de neurotransmissores. E um neurotransmissor, né, que é muito importante na nossa vida é o serotonina. Esse hormônio é um hormônio da alegria. Quando há uma exaustão física, ele começa a diminuir. Aí seu corpo começa a sentir, aí você não consegue ter mais força, você não consegue mais ter alegria, você não consegue mais querer fazer as coisas, e de repente uma série de fatores fisiológicos vai fazer com que você não queira mais viver, porque a vontade de viver está ligada nesses neurotransmissores. Doenças crônicas, pressão ministerial e críticas públicas constante. Ele descrevia a depressão, olha como que ele descrevia. Ele fala abertamente da sua dor emocional. O importante de um homem e da mulher de Deus é não guardar a dor, né? 90% das pessoas que se matam poderiam ser livradas disso, da morte, se elas contassem os problemas dela para alguém. Spurgeon tinha algo peculiar na vida dele. Ele contava, ele abria o coração, ele dizia das suas dores. Ele escreveu dizendo que os períodos que ele vivera, sensação de escuridão profunda, tristeza sem causa aparente, angústia intensa e sentimento de inutilidade. Deixa eu te falar uma coisa, o homem ganhava alma, o homem ajudava as pessoas a serem curadas, mas um sentimento tão vazio na alma dele fazia com que ele pensasse que ele era inútil. O que a depressão ela causa na gente? Isso, essa inutilidade. Você é uma pessoa que está fazendo alguma coisa na vida, está produzindo fruto, mas a solidão vai fazer o seu cérebro ficar cauterizado sobre isso. E aí, como que funciona a fé e a depressão? Spurgeon não via a depressão como falta de fé, igual a igreja trata. Ele ensina que cristãos genuínos podem sofrer profunda tristeza. Grandes servos de Deus como Elias e Davi também não passaram por momentos de tristeza, de profundo depressão. E isso causava um impacto espiritual. A experiência da depressão tornou Spurgeon mais compassivo com os que sofrem, olha isso aí, mais realista sobre a vida cristã e mais dependente da graça de Deus. A depressão nos ensina a entender que nós somos carne, que nós somos humanos. A depressão nos faz ter empatia, compadecer com a dor do próximo. É isso mesmo, ensinou a ele a se sentir também, às vezes, sensível à dor do próximo. Porque às vezes a gente prega a palavra, a gente traz um direcionamento moral e espiritual, e a gente tem aquela tendência de exortação, de trazer um peso sobre as pessoas. E isso, irmão, vai fazer com que às vezes a gente tire o nosso senso humano, nosso senso de justiça. Só que a minha palavra no seu coração é: Spurgeon soube conviver. Spurgeon soube lidar com isso. E você, está sabendo conviver? Está sabendo lidar? Ele falava abertamente, então com certeza tinha alguém que se aproximou dele, um líder, um amigo, um parente próximo. Então você vai ter que
contar a sua dor. Você vai ter que falar seu problema. Você vai ter que abrir teu coração. Você vai ter que entregar para alguém essa dor, dizer, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Você não está sozinho, meu irmão. Vocês não estão sozinhos, minha irmã. Até os grandes homens de Deus se cansam. Eu lembro que lá no livro de Crônicas, ou Reis, Davi se cansou, não conseguiu ir para frente da batalha e Deus levantou um homem chamado Absai, que diz, pode ter certeza, rei, iremos na batalha por você, você vai ficar descansando. Ei, meu irmão, eu quero dizer que Deus vai levantar pessoas como Absai na sua vida, na tua história, para carregar com você as suas dores. Que Deus te abençoe. Não deixe a depressão te destruir. Não deixe a depressão te matar.